Este submarino elegante de última geração chamado Wren foi enviado para explorar as profundezas da Antártica. Mas assim que descobriu algo, ele desapareceu misteriosamente. Então, o que aconteceu? Tudo começou quando os cientistas quiseram explorar um dos lugares mais remotos e misteriosos da Terra, a plataforma de gelo Dodson, na Antártica Ocidental. Essa plataforma de gelo, gigante e silenciosa, se estende por 48 quilômetros de largura, quase o comprimento da cidade de Nova York. Ela fica entre dois promontórios gelados, as penínsulas Martin e Bear, e ela esconde um mundo inteiro de mistérios geológicos. Se você acha que a Antártica não passa de um deserto de neve e gelo super espesso, está enganado. Há paisagens inteiras escondidas lá no fundo. A parte inferior da plataforma de gelo Dodson é um terreno acidentado e dinâmico, moldado pelas forças lentas e implacáveis da natureza. Há formações de gelo imponentes, vales profundos e estruturas bizarras que se estendem por centenas de metros. Os cientistas estão muito curiosos sobre isso. Mas, como você pode imaginar, essa paisagem não é nada fácil de se explorar. Para descobrir mais, temos que escanear a área com satélites ou tentar perfurar a neve, tentando coletar o quadro geral pedaço por pedaço. Mas esses métodos só nos deram pistas vagas. O verdadeiro avanço aconteceu quando os cientistas tiveram a ideia de deixar os submarinos explorarem o local. Submersíveis autônomos poderiam mergulhar fundo nas águas geladas sob a plataforma de gelo Dodson e nos dizer o que tem lá embaixo. Esses exploradores robóticos têm sistemas de sonar avançados e fantásticos. É aquela coisa que os morcegos ou golfinhos fazem. Eles podem usar o som para ver o fundo. Basicamente, eles enviam ondas sonoras debaixo d'água, e quando essas ondas atingem algo, como a plataforma de gelo acima ou o fundo do mar abaixo, elas retornam ao sistema. Os animais sentem quanto tempo levou para as ondas sonoras retornarem e como elas mudaram, e isso os ajuda a entender o que está localizado onde. Por exemplo, os cliques que os golfinhos emitem informam onde estão os peixes. Copiamos esse truque evolutivo maluco e o adaptamos à nossa exploração subaquática. Só que nossa versão é muito mais legal, com um nível mais alto de precisão, de modo que criamos mapas 3D detalhados do ambiente. O submarino Wren foi um desses exploradores robóticos. Seu nome foi dado em homenagem à divindade nórdica do mar. Wren foi meticulosamente programado para navegar em uma paisagem traiçoeira da Antártica. Mas, mesmo com todo esse treinamento, sua jornada teve um fim inesperado e assustador. Em 2019, Wren foi enviado para explorar as profundezas sob a plataforma de gelo Dodson. Ele foi um herói, o primeiro a sair em uma missão como essa. A equipe disse que era como ver o outro lado da Lua. Durante 27 dias seguidos, ele trabalhou incansavelmente. Ele percorreu mais de 998 quilômetros sob o gelo espesso. Isso é como uma viagem de Paris a Berlim. Wren foi mais longe e mais fundo do que qualquer um poderia ter imaginado. Em um determinado momento, ele alcançou mais de 16 quilômetros no ventre da geleira. E o que ele descobriu lá embaixo foi surpreendente. Os cientistas pensavam que haveria algumas superfícies de gelo lisas e uniformes, mas o Wren revelou uma parte inferior marcada por enormes rachaduras, cristas. Havia formações que pareciam dunas de areia congeladas no tempo. E por fim, ele encontrou alguns padrões misteriosos em forma de redemoinho e lágrima. Todos eles pareciam mais arte do que geologia. Isso realmente conta a história das plataformas de gelo e do oceano ao redor. A água quente entra sorrateiramente sob o gelo e o derrete por baixo. Às vezes, isso suaviza o gelo, mas, em outras ocasiões, esculpe essas formas estranhas e irregulares que parecem padrões e desenhos. E algumas dessas formas são enormes, mais de 390 metros de comprimento. Isso equivale a cerca de 3 campos de futebol e meio. A razão pela qual elas se parecem com rabiscos giratórios é o fato de a Terra girar. Isso faz com que a água gire de maneiras especiais, dobrando as formas e desenhando essas espirais. Isso é chamado de efeito Coriolis. Imagine que você estivesse em um carrossel e tentasse jogar algo, como uma bola. Ela iria em uma curva, não em uma linha reta. A mesma coisa acontece com a água na Terra.
Posteriormente, os cientistas encontraram padrões semelhantes em outras plataformas de gelo da Antártica, embora não fossem tão épicos quanto os que estavam sob Dodson. Mas Wren também descobriu algo aterrorizante. Acontece que essas águas quentes, além de serem grandes artistas, também são um grande perigo. A plataforma de gelo Dodson não está apenas serenamente no mar, ela faz parte de um sistema muito delicado e atua como uma barreira protetora que retém as enormes geleiras no oeste da Antártica. A plataforma de gelo está flutuando no oceano, mas ainda está conectada à Terra. À medida que a água quente passa por baixo dela e o gelo derrete, a Dodson não consegue mais se prender à Terra com tanta força. A barreira protetora começa a se enfraquecer, o que permite que as geleiras atrás dela se movam mais rapidamente para o oceano. Quando essas geleiras fluem para o mar, elas adicionam mais água, o que pode causar o aumento do nível do mar e, por fim, alterar nossos litorais. Wren se deparou com enormes bolsões onde o gelo estava derretendo a taxas alarmantes, tudo devido às poderosas correntes submarinas. Era como ver um relógio correndo na geleira. Os riscos eram altos, mas felizmente o submarino estava pronto. Dessa vez, ele conseguiu retornar. E então, ele funcionou por mais 5 anos, ajudando os cientistas com montes de dados úteis. As missões eram assustadoras. Podia haver períodos em que Wren entrava na cavidade escura como breu sob as geleiras, passando 24 horas sem comunicação. Mas ele estava mapeando cada pico e cada vale. Ele adquiriu experiência em mais de 40 missões sob o gelo. Então, no início do ano de 2024, Wren partiu para uma missão para a geleira Thwaites. A missão era ousada desde o início. Esse lugar também é sinistramente chamado de Geleira do Juízo Final. É chamada assim porque está derretendo lentamente e tem o potencial de elevar o nível do mar em todo o mundo se entrar em colapso, causando catástrofes em todos os lugares. É por isso que Wren foi enviado para explorar sua parte inferior, um lugar que nunca havia sido mapeado tão detalhadamente antes. A ideia era descobrir os segredos da geleira, estudar a velocidade com que ela estava derretendo e por quê. Essa foi a segunda vez que Wren explorou Thwaites. Durante a visita anterior, ele se tornou o primeiro submarino a mapear a parte inferior da geleira. Wren estava explorando as profundidades de 190 metros a 500 metros. Ele enviou muitos dados sobre como a geleira do Juízo Final estava derretendo lentamente devido às correntes oceânicas quentes. Mas, ao se aventurar nessas profundezas geladas, algo deu errado. Do nada, Wren desapareceu, sem aviso, sem deixar rastros. Em um momento, ele estava enviando dados cruciais e no momento seguinte, havia caído no abismo. Nenhum sinal de socorro, nenhuma transmissão final, e ele não retornou ao ponto em que deveria estar. Foram enviadas buscas extensas, helicópteros sobrevoavam o local, drones zumbiam nos céus congelantes, mas nenhum sinal do submersível emergiu das garras da geleira. Depois de um tempo, as baterias do Wren certamente se esgotariam. Portanto, a essa altura, ele havia sido definitivamente engolido pelo abismo abaixo de 457 metros de gelo. Essa foi uma perda enorme e triste para a equipe científica. Os cientistas da Universidade de Gotemburgo estão agora procurando substituir Wren e continuar sua importante pesquisa com Thwaites. Até hoje, os cientistas não têm ideia do que aconteceu. Alguns dizem que ele pode ter ficado preso no gelo. Outros acreditam que ele foi puxado por uma corrente invisível. Ele também pode ter se chocado com algo inesperado. Seja qual for a verdade, seu desaparecimento deixou os cientistas atônitos e parece que a plataforma de gelo guardará seus segredos por mais algum tempo. Pelo menos ganhamos um tesouro de conhecimento com a jornada de Wren. Os cientistas continuam explorando a Antártica, procurando a história que se esconde sob a neve. Por exemplo, eles descobriram que, há cerca de 90 milhões de anos, uma exuberante floresta tropical temperada prosperava perto do Polo Sul. Eles revelaram um mundo antigo muito mais quente do que se imaginava. Nas profundezas da Antártica, se descobriram raízes fossilizadas, pólen e esporos preservados no solo. Tudo isso mostra que havia uma floresta tropical pantanosa que floresceu apesar dos meses de escuridão polar. Todas essas descobertas mudam nossa compreensão do clima da Terra, tanto no passado quanto no futuro.
Olhe para essa rocha. À primeira vista, parece uma rocha comum e sem graça, como as que você pode ver ao caminhar pela praia. Sua cor não se destaca e seu peso é bastante regular, cerca de 2 quilos. Mas tudo muda quando você fica sabendo que essa rocha nasceu em Marte, viajou até a Terra e acabou na Antártica. Agora a história parece muito mais fascinante. Então, vamos descobrir os detalhes. A pesquisadora Roberta Score, que trabalhou no projeto ANSMET, sigla para Antarctic Search for Meteorites do programa Denver Antarctic, encontrou esse meteorito em 1984. Se você quiser decifrar o nome do viajante espacial, posso ajudá-lo. O nome vem do local onde o cientista o viu, Allan Hills, na Antártica. Daí o ALH. Além disso, temos o ano da descoberta e o número da amostra. Se você acha que Roberta pegou a rocha e exclamou algo como "Uau, estou segurando um pedaço de Marte", vou ter que desapontá-lo. No início, não estava totalmente claro de onde veio o meteorito, e uma coisa confundiu ainda mais os pesquisadores. O meteorito era muito diferente de outros grupos de meteoritos encontrados em nosso planeta. Ok, mas então como eles finalmente descobriram que era um visitante de Marte? Foi tudo graças a traços de gás semelhantes aos que compõem a atmosfera do planeta vermelho. Ficamos sabendo de sua composição graças à corajosa Viking Lander, que realizou as análises necessárias in situ em 1976. De qualquer forma, voltemos à nossa descoberta rochosa. Ela é realmente muito especial, e não apenas porque a rocha veio de muito, muito longe. Entre os vários milhares de meteoritos encontrados na Terra, apenas uma centena provavelmente veio de Marte. E mesmo assim, o nosso ALH 84001 é diferente e parece fazer parte de um grupo separado. Então, vamos voltar ao passado e acompanhar a história de vida desse viajante cósmico. É provável que essa rocha tenha se formado há cerca de 4 bilhões de anos em seu planeta natal, o planeta vermelho. Um dia, que não era muito diferente dos outros, acabou mudando a vida dessa rocha pacífica. Um impacto meteórico a catapultou para o espaço e ela começou sua própria jornada como um pequeno asteroide. Naquela época, era muito maior do que no momento da descoberta na Terra. Em determinado momento, nossa rocha ALH chegou perto da Terra e, quem sabe, provavelmente decidiu dar umas voltinhas por ali ou algo assim. Foi assim que há 13 mil anos terminou sua jornada espacial colidindo com nosso planeta. No momento, esse fragmento marciano é o mais antigo que temos, mas no início ele não era tão popular. Somente em 1996 se tornou muito mais famoso, após uma descoberta inovadora. Alguns pesquisadores da NASA começaram a se perguntar: bem, o fragmento é obviamente muito antigo, mas então, será que ele poderia ter registrado algum vestígio de vida que poderia estar prosperando em Marte na época em que o ALH se formou no planeta vermelho? E adivinhe só, esses cientistas estavam certos. Eles detectaram traços de partículas muito finas de magnetita. Essas partículas eram totalmente semelhantes em estrutura e composição química às partículas que temos na Terra. Elas são chamadas de magnetofósseis e são produzidas por bactérias magnetotáticas. Portanto, isso pode significar que em algum momento houve algumas formas de vida em Marte. Em abril de 2020, cientistas da Agência Espacial Japonesa fizeram outra descoberta. Eles detectaram nitrogênio contendo material orgânico de origem marciana em nosso meteorito. Portanto, quem sabe quais novos segredos surpreendentes um exame mais aprofundado do meteorito poderá revelar. No momento, porém, tudo que você pode fazer é viajar para a Antártica e encontrar mais deles. O fato é que esse lugar é ótimo para a caça de meteoritos. Surpreendentemente, encontramos quase 50 mil meteoritos na Antártica e centenas de milhares ainda estão esperando para ser descobertos. Cada uma dessas rochas espaciais pode nos contar uma história sobre a evolução do sistema solar. Por exemplo, a primeira rocha lunar encontrada no continente gelado e deserto provou que pedaços de objetos espaciais maiores que os asteroides também podem chegar à Terra. Então, digamos que você se inspirou e decidiu caçar meteoritos até a Antártica. Bem, prepare-se para alguns desafios sérios. Apesar de sua potencial abundância, encontrar rochas espaciais não é tão fácil quanto parece. Você terá que visitar áreas remotas e ainda não há garantia de que conseguirá encontrar um meteorito. Isso é, na verdade, um grande problema. Os meteoritos estão desaparecendo de vista.
Atualmente, os cientistas encontram cerca de 1.000 meteoritos na Antártica a cada ano, mas, de acordo com um novo estudo, cerca de 5.000 outros ficam ocultos a cada ano. O culpado é o aquecimento. Preocupados, os cientistas criaram um modelo que poderia ajudá-los a descobrir onde esses meteoritos poderiam surgir. Esse modelo era bastante complicado, levando em consideração a cobertura de neve, a temperatura da superfície, a velocidade com que o gelo flui e até mesmo a inclinação do terreno. Depois disso, eles executaram simulações em vários cenários de aquecimento. Descobriu-se que os meteoritos de fato desapareciam de vista com o aumento da temperatura. Dizer que os pesquisadores ficaram chateados é óbvio. Eles não esperavam que a mudança climática afetasse tanto seu trabalho. Mesmo que essas áreas estejam abaixo do zero, as pessoas ainda conseguem arruinar um arquivo crucial do sistema solar. Mas vamos voltar à sua caça aos meteoritos. Se quiser que suas chances de encontrar um meteorito sejam maiores, vá até a base das montanhas ou afloramentos onde o gelo, que normalmente flui para o solo mais baixo, é forçado a subir. Mas não se esqueça de levar seu corta-vento com você. Nesses locais, ventos fortes afastam a neve, expondo o gelo azul brilhante e vívido. Em vez de derreter, esse gelo antigo pode se transformar diretamente em vapor de água. Isso ajuda a expor meteoritos que de outra forma permaneceriam ocultos. Mas você precisa se apressar. Os meteoritos na superfície desaparecem rapidamente. Mesmo quando as temperaturas estão bem abaixo de zero, as rochas ainda podem absorver parte do calor do Sol e derreter o gelo. É como se eles estivessem criando túneis subterrâneos, ou melhor, sob o gelo, para si mesmos, afundando e se escondendo da vista. Algum tempo depois, o recongelamento fecha as entradas desses túneis, prendendo efetivamente os meteoritos em seu interior, escondidos da vista. Os cientistas admitem que é muito difícil encontrar métodos de trabalho para detectar meteoritos. E se não nos apressarmos e desenvolvermos esses métodos, poderemos perder entre 80.000 e 250.000 rochas espaciais no total. Não é de admirar que os cientistas estejam em uma missão para encontrar mais meteoritos. Eles estão se concentrando nas zonas de encalhe de meteoritos. Esses são locais onde os meteoritos geralmente se acumulam na superfície devido a características específicas de geologia, fluxo de gelo e condições climáticas. Como você já sabe, é possível encontrar meteoritos em gelo azul sem cobertura de neve. Isso facilita a localização de meteoritos, mas encontrar esses pontos críticos geralmente é pura sorte. Ou é preciso ficar sentado dia e noite, vasculhando mapas e imagens de satélite, na tentativa de localizar zonas de gelo azul próximas a estações de pesquisa. Deixe-me apresentar Verônica Tollenar, uma glaciologista e sua equipe. Eles levaram as coisas para o próximo nível ao desenvolver um mapa inteligente de toda a Antártica. Para isso, usaram aprendizado de máquina e dados de satélite da NASA, da Agência Espacial Canadense e outros. Esse mapa destaca áreas onde os meteoritos podem estar escondidos, com base em descobertas anteriores e em todos os tipos de dados climáticos e de gelo. Aparentemente, os melhores lugares para encontrar meteoritos são ao longo das bordas do continente e perto de montanhas com gelo azul. Infelizmente, não é apenas o gelo azul que importa. A temperatura e a velocidade do fluxo de gelo também são muito importantes. Por exemplo, se o gelo flui muito rapidamente, os meteoritos são varridos antes que possam se acumular. Portanto, se quiser encontrar um meteorito, você precisa esperar por condições muito precisas. A temperatura da superfície deve ficar abaixo de menos 9 graus Celsius quase o tempo todo. Caso contrário, os meteoritos afundam. Você pode começar pela região de Allan Hills. Sim, foi lá que o nosso amigo ALH foi descoberto. Essa área é uma espécie de mina de ouro de meteoritos, com mais de 1.000 descobertas. Mas há lugares ainda mais promissores, como as montanhas Fibbuleinman, e ninguém pesquisou lá ainda. Talvez você seja o primeiro. De qualquer forma, com esse novo mapa, os pesquisadores desenvolveram um índice Onde Ir que classifica os melhores pontos de caça de meteoritos, tornando as futuras viagens de campo muito mais direcionadas. E com muitas regiões de gelo azul ainda inexploradas, há toneladas de meteoritos esperando para serem encontrados. Então, o que está esperando?
Em 2011, cientistas do Chile encontraram um fóssil de aparência estranha na Antártica, que parecia uma bola de futebol esmagada. Por quase 12 anos, a rocha ficou em uma prateleira no Museu Nacional de História Natural do Chile, sem nenhum rótulo específico. Ela foi chamada de A Coisa no museu, porque parecia ter saído de um filme de ficção científica. Quando os cientistas finalmente colocaram as mãos no estranho fóssil, descobriram que se tratava, na verdade, de um ovo gigante de casca mole de cerca de 66 milhões de anos atrás. Esse ovo tem mais de 28 centímetros de comprimento e 18 centímetros de largura. Um ovo de galinha comum tem apenas 6,35 centímetros de comprimento e um ovo de avestruz tem quase 15 centímetros, para fins de comparação. Assim, a Coisa ganhou o título de maior ovo de casca mole já encontrado e o segundo maior ovo de qualquer animal que conhecemos. O único ovo maior já encontrado foi o do extinto pássaro-elefante de Madagascar, que tinha 1,5 vezes a altura de Michael Jordan. O pássaro, não o ovo. O ovo da Antártica também é especial porque é o primeiro ovo fóssil encontrado nessa parte do mundo. Portanto, quem o deixou lá deve ter sido uma grande criatura, provavelmente um réptil marinho gigante que viveu há muito tempo, como um mosasauro. Isso é surpreendente porque a maioria dos cientistas achava que essas criaturas nem sequer botavam ovos. Portanto, essa descoberta pode mudar o que sabemos sobre elas. O ovo também é único porque tem uma casca fina e não tem poros, o que é totalmente diferente da maioria dos ovos de dinossauros. Na verdade, ele se parece mais com os ovos de lagartos e cobras, mas veio de uma criatura gigante relacionada a esses animais. Nenhum dinossauro ou réptil voador conhecido daquela época e lugar era grande o suficiente para botar um ovo tão grande. Portanto, deve ter sido um mosasauro, afinal, mas não podemos ter 100% de certeza. Os cientistas trabalharam muito e estudaram 259 tipos de répteis vivos, como lagartos e cobras e seus ovos. A partir disso, eles descobriram que a mãe que pôs o ovo provavelmente tinha pelo menos 7 metros de comprimento, sem contar a cauda. Durante o final do período Cretáceo, essa parte da Antártica pode ter sido como um berçário. Os paleontólogos encontraram ossos de pequenos mosassauros e plesiosauros na mesma área, juntamente com ossos de animais adultos. Arqueólogos noruegueses fizeram outra descoberta legal, mas literalmente encontraram dezenas de flechas que estavam escondidas no gelo há 6.000 anos. Elas estavam derretendo de um grande bloco de gelo nas altas montanhas, cobrindo uma área do tamanho de 45 campos de futebol. Nos anos 2014 e 2016, quando os verões eram muito quentes, os cientistas foram a uma mancha de gelo chamada Langfone para dar uma olhada. Eles também encontraram muitos ossos e chifres de rena no local. Algumas das flechas estavam inteiras e outras em pedaços, juntamente com 5 pontas de flechas ao redor da área de gelo derretido. Esse número de flechas é maior do que o encontrado em qualquer outro local congelado do mundo. Algumas das 68 flechas encontradas datam do período Neolítico e as mais recentes são do século XIV da Era Comum. O gelo é como uma máquina do tempo perfeita, que pode preservar o que quer que acabe lá em uma condição quase perfeita. Langfone ficou famosa como um dos primeiros locais de manchas de gelo depois que um caminhante local encontrou um sapato de couro de 3.300 anos bem próximo à sua borda. Os cientistas estão estudando lugares como esse para entender como as pessoas usavam esses locais e como as manchas de gelo da Noruega à América do Norte mudaram ao longo do tempo. Era uma vez, há cerca de 32.000 anos, para ser exata, um esquilo que enterrou algumas sementes perto de um rio na Sibéria. Será que sou o único que está sentindo vibrações da Era do Gelo? De qualquer forma, essas sementes pertenciam a uma planta com lindas flores brancas. Milhares de anos depois, um grupo de cientistas encontrou essas sementes enterradas profundamente no solo congelado, tão abaixo quanto a altura de um prédio de 12 andares. As sementes estavam cercadas por gelo e ossos de animais como mamutes, bisões e rinocerontes lanudos. As sementes maduras haviam sido danificadas, talvez pelo esquilo, mas algumas das sementes mais jovens ainda tinham partes boas de plantas dentro delas. Os cientistas as retiraram cuidadosamente e as colocaram em pequenos recipientes para ajudá-las a crescer.
E aqui vem a parte mais legal. Eles conseguiram cultivar as plantas. Suas flores tinham um formato um pouco diferente das flores da mesma planta que cresce hoje. Depois de um ano, a planta da era glacial até criou novas sementes. Com base nisso, os cientistas sugeriram que o permafrost poderia ser um depósito de um pool genético antigo e que poderíamos encontrar espécies extintas lá e trazê-las de volta à vida. Os cientistas de um navio quebra-gelo na Antártica estavam procurando baleias, mas encontraram algo muito mais incomum. A câmera atrás do navio, que é tão pesada quanto um carro, detectou 60 milhões de ninhos de peixes-gelo no fundo do mar de Weddell. Os ninhos estavam localizados a cada 25 centímetros em todas as direções e cobriam uma área de 240 quilômetros quadrados, que é um pouco maior do que toda a cidade de Washington, D.C. A colônia tinha até uma borda distinta, que era uma linha na areia. Os cientistas estavam na área porque estavam estudando um ponto especial no oceano, onde a água era um pouco mais quente do que a água ao redor. Nessa água mais quente, eles encontraram pequenos animais chamados zooplâncton perto do topo. Quando os jovens peixes-gelo eclodem, eles nadam até essa área para comer o zooplâncton antes de voltar para o fundo do mar para crescer e ter seus próprios filhotes. Como havia muito alimento, fazia sentido ver peixes-gelo nessa água quente. Mas eles não esperavam encontrar um número tão grande de ninhos de peixes-gelo, muito mais do que qualquer um já havia visto antes. O Antarctic Heritage Trust da Nova Zelândia encontrou alguns negativos de fotos antigas em uma cabana na Antártica. Eles revelaram ser imagens exclusivas da Ross Sea Party. Essa foi uma famosa expedição fracassada liderada por Ernest Shackleton. Ele queria ser a primeira pessoa a cruzar a Antártica por terra, do Mar de Weddell ao Mar de Ross, passando pelo Polo Sul. Mas as coisas deram errado quando o navio deles, o Aurora, foi lançado ao mar. Eles tiveram que usar a cabana de outro explorador, o capitão Robert Falcon Scott. Seu objetivo era ser a primeira pessoa a chegar ao Polo Sul, mas infelizmente ele também não conseguiu. Os negativos eram feitos de nitrato de celulose e foram encontrados presos em uma pequena caixa. O fundo levou os negativos de volta para a Nova Zelândia, onde os separou cuidadosamente e descobriu 22 imagens ocultas. Muitas das fotos estavam danificadas, mas o fundo ainda conseguia reconhecer alguns lugares familiares ao redor de McMurdo Sound, uma área bem conhecida na Antártica. Ninguém sabe ao certo quem tirou as fotos. Em dezembro de 2021, alguns cientistas notaram uma estranha marca na plataforma de gelo Larsen, uma gigantesca camada de gelo na costa leste da Antártica. Eles pensaram que poderia ser um rio correndo sob o gelo, então perfuraram mais de 487 metros para verificar. Eles esperavam encontrar água, mas não esperavam ver que a água estava cheia de pequenas criaturas que se moviam rapidamente, chamadas anfípodes. Os cientistas também descobriram que a água do rio subterrâneo tinha camadas incomuns de correntes que se moviam em diferentes direções, o que eles ainda não entendem completamente. Outra coisa surpreendente aconteceu durante a pesquisa. No dia 20 de dezembro do mesmo ano, um vulcão entrou em erupção em Tonga e as ondas de pressão da erupção foram detectadas no rio gelado da Antártica. Isso mostra como tudo em nosso planeta está conectado, mesmo nos lugares mais distantes. Ele foi uma das maiores criaturas que já existiram na Terra. Era mais longo do que o ônibus escolar médio e poderia facilmente pesar mais de 10 elefantes juntos. Mas onde ele habitava? Como chegou a esse tamanho? E o mais importante, por que está extinto hoje em dia? Vamos descobrir. O megalodonte foi o maior predador já conhecido na história do nosso planeta. Em termos de localização, ele vivia praticamente em todas as águas do nosso globo, exceto perto dos polos. A razão pela qual não se encontram dentes de megalodonte na Antártica é provavelmente porque a criatura gigantesca se adaptou apenas a águas tropicais e subtropicais quentes. Os mais jovens gostavam de se manter nas margens, enquanto os adultos preferiam áreas costeiras. Mas eles também poderiam facilmente se mudar para o oceano aberto. Como sabemos que o megalodonte habitou por todo o planeta? Só podemos presumir com base no fato de que fósseis deles encontrados mais ao norte foram na costa da Dinamarca e os mais ao sul na Nova Zelândia. A discussão sobre como o megalodonte atingiu esse tamanho ainda está em aberto na comunidade científica. Recentemente se descobriu que nem todos os espécimes desta fascinante espécie eram tão grandes.
Isso tem a ver com uma coisa chamada regra de Bergman, que diz que a temperatura do ambiente circundante afeta o tamanho do corpo do animal, porque ele precisa conservar ou perder calor. Os megalodontes que viviam em águas mais frias provavelmente precisavam de mais peso corporal para garantir que sobrevivessem em baixas temperaturas. Pelo contrário, aqueles que viviam em águas mais quentes tinham que ser menores para evitar queimar. Mas como era a aparência desse peixe enorme? A maioria das representações modernas mostra que o megalodonte se assemelhava a um enorme tubarão branco. Mas, bom, isso parece que pode não estar necessariamente correto. O megalodonte provavelmente tinha um nariz muito mais curto e uma mandíbula mais plana que parecia quase esmagada em comparação com o tubarão branco. Ele também parece ter algo em comum com o tubarão azul moderno, barbatanas peitorais extra-longas. Eles precisavam delas para suportar seu peso e tamanho enquanto navegavam pelas águas do planeta. Por fim, parece que os megalodontes fêmeas tinham o dobro do tamanho dos machos. Quanto à sua prole, até mesmo um pequeno megalodonte era enorme, pelo menos 2 metros do nariz à cauda. Como sabemos disso? Porque especialistas se depararam com habitats de viveiros de megalodonte no Panamá, em Maryland, nas Ilhas Canárias e na Flórida. Até as pilhas de fraldas usadas eram enormes. Não, essa última parte não. Certamente o aspecto mais assustador da aparência do megalodonte era a sua boca. Quero dizer, imagine só, um megalodonte comia baleias no jantar, então obviamente precisava abrir a boca o suficiente para tal. Os cientistas estimaram que a sua mandíbula cobria um tamanho inimaginável de 2,5 por 3,5 metros. Só para você ter uma noção melhor, isso significa que poderia facilmente engolir 2 pessoas adultas lado a lado. Espere, quais 2 adultos? Essas mandíbulas impressionantes também tinham 276 dentes. Com base em reconstruções modernas da força da sua mordida, parece que o megalodonte pode ter sido um dos animais de caça mais poderosos, se não o mais poderoso que já existiu. Para a comparação, os seres humanos podem ter uma força de mordida de cerca de 1.300 newtons. Estima-se que os tubarões brancos de hoje sejam capazes de morder com uma força de mais de 18.000 newtons. O megalodonte lidera todos os recordes, com uma potência estimada de mordida até 10 vezes maior do que essa, entre 108.514 e 182.201 newtons. Basicamente, poderia esmagar um carro com muito pouco esforço. Seus dentes também eram incríveis. Semelhante aos tubarões, um megalodonte era rápido na substituição de seus dentes quebrados ou desgastados. Com 4 ou 5 fileiras deles na boca, sua mandíbula basicamente agia como uma esteira transportadora, recuperando dentes danificados ou ausentes em cerca de 48 horas. Isso significa que um megalodonte adulto provavelmente trocava de dentes milhares de vezes ao longo da vida. Contudo, isso foi legal da parte deles, já que provavelmente é uma das razões pelas quais os dentes de megalodonte são tão comuns em registros fósseis e somos capazes de estudá-los adequadamente. Para manter seu físico impressionante, esse tubarão tinha que comer algo em torno de 1 tonelada de comida por dia. Não dá para imaginar? Bom, era o equivalente a 1 1/4 de vacas por dia para sobreviver. É como se você tivesse que comer 3.300 latas de atum todos os dias. Eu usei muito a palavra megalodonte, mas já mencionei de onde ela vem? Quando traduzida do grego, significa dente gigante. Ah, aqueles gregos! No entanto, o nome científico completo deste tubarão gigante é um pouco mais complicado. Mas esses predadores gigantescos estão realmente extintos? Acreditamos que sim, mas vamos ser honestos por um segundo. Conhecemos mais sobre a superfície de Marte do que sobre as profundezas dos nossos oceanos. Exploramos apenas 15% deles. Quem sabe o que pode estar lá fora nas profundezas? Talvez alguns predadores antigos? A Fossa das Marianas é a trincheira oceânica mais profunda da Terra. A Depressão Challenger, sua parte mais profunda, é tão profunda que você poderia mergulhar todo o Monte Everest lá e ainda estaria a mais de 2 quilômetros da superfície. Isso é muito fundo. Se 1 ou 2 megalodontes precisassem de um lugar para descansar, esse seria um local discreto o suficiente. No entanto, a Fossa das Marianas não é um lugar particularmente confortável para se estar. Você sabe, porque está frio e mergulhado em escuridão total e tudo mais. As temperaturas aqui são de cerca de 2 graus Celsius durante todo o ano, e ainda por cima a pressão é 1000 vezes mais forte do que ao nível do mar. É seguro assumir que se algum megalodonte estiver escondido aqui, seus dentes e ossos podem não estar em bom estado.
Devido à intensa pressão na fossa das Marianas, as proteínas e o cálcio começam a se dissolver e se desintegrar. É por isso que, por exemplo, o peixe que habita mais ao fundo que descobrimos evoluiu para ter uma cartilagem flexível em vez de ossos. Para sobreviver aqui, o megalodonte também precisaria aprender a navegar em completa escuridão. Isso significa que teria se tornado bioluminescente ou evoluído para ter olhos maciços como a lula gigante. Embora possa parecer uma ideia intrigante e boa para um roteiro de filme, a maioria dos cientistas não acha que seja possível. Por quê? Bom, a maioria deles diz que é devido ao tamanho dos megalodontes. A maioria dos alimentos que eles gostavam de comer vivem em áreas rasas do oceano e não no mar profundo. Especialistas acreditam que se esses animais ainda estivessem vagando por nossas águas, não teria como não sabermos. Eles precisariam vir se alimentar de vez em quando, certo? A comida deles também é a causa mais provável pela qual eles foram extintos. Embora alguns especialistas acreditem que o megalodonte se extinguiu devido a uma queda na temperatura da água do oceano, a maioria dos cientistas sugeriu que a mudança na dinâmica da cadeia alimentar pode ter sido a culpada. Por quê? Porque em algum momento sua principal fonte de alimento diminuiu, os cetáceos misticetos. E, ao mesmo tempo, o número de seus concorrentes naturais, como tubarões predadores menores, como o tubarão branco e outros predadores, aumentaram. O megalodonte viveu neste planeta muito mais do que nós, e há muito tempo, quando ainda nem existíamos. Eles estiveram aqui por quase 70 vezes mais tempo do que nós, humanos modernos, habitando os oceanos por cerca de 20 milhões de anos. O Homo sapiens surgiu há cerca de 300 mil anos. O megalodonte conseguiu sobreviver por tanto tempo, principalmente devido ao seu tamanho imbatível. Quero dizer, eles poderiam se alimentar de quase tudo no mar na época. Podemos pensar nestes dois como criaturas pré-históricas, mas os megalodontes e os dinossauros nunca coexistiram na Terra. Os dinossauros provavelmente morreram há cerca de 66 milhões de anos. Megalodonte parecem ter surgido um pouco mais tarde. Isso porque os fósseis de megalodonte mais antigos que já descobrimos são da época do Mioceno, que começou há 23 milhões de anos. Até mais, Meg. Você sabia que a NASA explora não apenas estrelas, planetas, galáxias e buracos negros? Difícil de acreditar, mas sim, a Agência Espacial Norte-Americana também trabalha em descobertas aqui na Terra. Então, o que os pesquisadores descobriram recentemente? Existe vida sob o gelo? Há pouco tempo, enquanto analisavam dados, notaram algo inacreditável escondido abaixo do gelo da Antártica. E esse achado não muda apenas tudo o que sabemos sobre todo o sistema hídrico da Terra, mas também pode ajudar nas pesquisas sobre a vida no espaço. A existência da humanidade pode depender da compreensão da Antártica e seus segredos. Assim, as descobertas recentes revelam informações vitais sobre a nossa sobrevivência. Mas antes de continuarmos, vamos ver o quanto você sabe sobre esse lugar no qual só existe gelo até onde seus olhos conseguem ver. A Antártica é um dos continentes do mundo e fica no hemisfério sul. É o quinto maior em termos de área total, e isso significa que tem quase o dobro do tamanho da Oceania. Quer ver meteoritos de verdade? Vá para a Antártica! Devido ao seu clima seco, é um dos melhores locais para observar o espaço. Mas o que é ainda mais incrível é que podem ser vistos meteoritos na superfície branca do continente. Os cientistas já retiraram cerca de 45 mil deles do gelo e acreditam que podem achar outros 300 mil. Como não há muitas rochas terrestres por lá, é fácil identificá-los graças à cor escura deles. O ambiente desértico e seco também ajuda a preservá-los, mesmo os que caíram na Terra há mais de 1 milhão de anos. E você pode imaginar alguma atividade vulcânica na Antártica? É difícil. Mas este lugar é onde o fogo encontra o gelo. A Antártica Ocidental é o local da maior atividade vulcânica. Os cientistas descobriram recentemente que existem 138 vulcões apenas ali. Uau! Você pensava que a região é sempre fria, mas não! Suas regiões costeiras podem chegar a 10 graus Celsius. Mas você já se perguntou como seria a Antártica se não houvesse gelo? Pode parecer inimaginável agora, mas nem sempre ela foi coberta por gelo. No entanto, isso foi há 34 milhões de anos. Assim, ninguém poderia dizer como seria a superfície do continente.
Mas a NASA mudou isso. A agência espacial gerou simulações no computador e fez o mapa mais preciso até hoje. O que se viu foi incrível. O continente não era plano como parecia. Ele é bastante acidentado e tem vales, planícies e montanhas altas. Mas isso não era nada comparado ao que se descobriu sob o gelo. Então, o que é? Por favor, que rufem os tambores. A NASA encontrou 2 novos lagos subglaciais. E o que é ainda mais legal é que eles foram avistados do espaço. Como pode isso? Se a sua resposta for satélites de alta tecnologia, você está certo. Em 2003, a NASA lançou um satélite chamado IceSat, que mediu o balanço de massa do manto de gelo e as alturas das nuvens e aerossóis. O equipamento também ajudou a criar o mapa sem gelo da Antártica. Em 2010, a Agência Espacial Europeia lançou o segundo satélite, o Cryosat-2, para rastrear as mudanças na espessura do gelo. Então, em 2018, a NASA enviou o terceiro, o IceSat-2, uma continuação do primeiro. Ele mediu a elevação do manto de gelo e a espessura do gelo marinho. Era o instrumento de observação a laser da Terra mais avançado da agência americana e o que forneceu os dados de mais alta precisão. E quando isso foi combinado com as informações dos outros satélites, foi possível localizar esses 2 novos lagos perto de 2 maiores. Mas em primeiro lugar, como é possível que eles existam? A espessura média da maior parte do gelo da Antártica é de aproximadamente 2 quilômetros. No entanto, pode chegar a mais de 3 em alguns locais, especialmente durante o inverno. Então você pode pensar que não há nada lá embaixo, mas a ciência diz o contrário. Não é possível ver isso a olho nu. Mas o gelo do continente está fluindo lenta e constantemente em diferentes direções sob a força de seu peso. No entanto, os cientistas não conseguiram descobrir como a água se movia por muitos anos. Isso começou a mudar em 2007, quando os dados coletados com o IceSat forneceram informações sobre o que se esconde sob a superfície. Eles descobriram pela primeira vez uma rede inteira de lagos de água derretida conectados sob as correntes de gelo de fluxo rápido da Antártica, e havia centenas deles. A glaciologista Ellen Amanda Fricker, do Instituto de Oceanografia Scripps, acredita que as mudanças de elevação medidas pelo IceSat aconteceram por causa da dinâmica desses lagos. Eles não retinham a água do degelo estaticamente. Em vez disso, enchiam e drenavam continuamente ao longo do tempo através de um sistema de vias navegáveis. Enquanto faziam isso, o gelo acima subia e descia. Mas para onde eles drenam? Para o oceano, claro. E muito! Um estudo recente de coautoria de Fricker descobriu que a drenagem de um lago inundou até 750 bilhões de litros no oceano em apenas 3 dias. Inúmeros mistérios sobre como a natureza funciona ainda estão esperando para serem resolvidos, mas a descoberta dos 2 novos lagos dará aos cientistas uma imagem melhor de quão rápido a camada de gelo da Antártica mudará à medida que o clima ficar mais quente e como isso afetará as correntes oceânicas globais e o aumento do nível do mar. O ciclo de enchimento e drenagem dos lagos também faz com que o manto de gelo sofra rachaduras e fendas. Assim, as informações que eles encontrarem nesses novos lagos também lhes darão uma melhor compreensão dos danos na superfície do gelo. E ainda poderão avaliar como esse sistema de enchimento e drenagem influencia na velocidade com que o gelo desliza para os oceanos e mares. Isso significa que podem avaliar como a água doce adicionada pode alterar os ecossistemas marinhos. Essa descoberta pode sugerir ainda se há vida sob o gelo. Uau! Os cientistas perfuraram cerca de 1.070 metros de gelo e descobriram que as amostras de água retiradas de um dos lagos continham aproximadamente 10.000 células bacterianas por mililitro. Um número tão alto de vida bacteriana é um bom sinal, pois isso significa que as águas geladas também podem suportar formas de vida superiores, como micro-animais, e um desses novos lagos pode até ser o lar deles. Mas o mais empolgante é o que os novos lagos podem ajudar a entender se a vida em outros planetas é possível. Os cientistas acreditam que qualquer forma dela abaixo da superfície congelada de Marte pode seguir os padrões observados nos lagos da Antártica. Então, existe a possibilidade de encontrarem novas informações críticas sobre o tipo de vida que pode ter existido no planeta vermelho.
No entanto, você não gostaria de estar lá durante o inverno. A temperatura mais baixa na Terra que se pode experimentar é de cerca de menos 89 graus. Em 2010, houve uma temperatura ainda mais baixa, de aproximadamente menos 93 graus. E a sensação desse frio pode ser muito pior devido aos ventos fortes e secos. Você sabia que o tamanho da superfície de gelo na Antártica também muda ao longo do ano? Ela tem cerca de 3 milhões de quilômetros quadrados durante o verão, mas no inverno aumenta para 19 milhões de quilômetros quadrados. No entanto, apesar da mudança, ela continua a ser o maior pedaço de gelo da Terra. Desculpe, Ártico, você perdeu. Você conhece esses pinguins fofos? Considere esses animais os habitantes locais, pois não há população nativa na Antártica. É uma terra de ninguém, pois não pertence a nenhum país. Mas você sabe quem realmente são os donos? 5 espécies diferentes de pinguins, focas e orcas. Haha! Apesar das duras condições do continente, você pode visitá-lo como turista para fins de pesca e pesquisa. Cerca de 5 mil pessoas residem ali durante o verão em estações de pesquisa. Mas quando chega o inverno, o número cai para cerca de 1.000. O manto de gelo do continente representa 70% das reservas de água doce do mundo. Imagine o que aconteceria se ele derretesse. Os níveis globais do mar aumentariam em quase 60 metros. Ao longo da história, os humanos usaram tatuagens para se proteger contra feitiços, reivindicar lealdade a grupos, declarar seu amor, honrar seus entes queridos ou simplesmente se expressar. E parece que as tatuagens não vão a lugar nenhum porque, em 2022, 46% da população dos Estados Unidos tem pelo menos uma. É por isso que não é chocante que a tatuagem tenha ocupado o 6º lugar entre as indústrias que mais crescem no país. E é seguro assumir que essa porcentagem só vai aumentar. Mas você já parou e se perguntou quando essa forma de modificação corporal surgiu e como ela mudou ao longo dos anos? Vou contar pra você. As tatuagens datam de milhares de anos atrás. Você já ouviu falar de Ötzi, o Homem de Gelo? Ele é a múmia de 5.200 anos que foi encontrada em gelo glacial em 1991 nos Alpes de Venosti, Ötztaler Alpen, em alemão. Sim, foi assim que ele ganhou o apelido de Ötzi. A razão pela qual estou falando dele agora é porque detém o recorde de tatuagens mais antigas no livro Guinness dos Recordes. Ele tinha 61 marcas em seu corpo, as quais são consideradas tatuagens pelos especialistas. Essas marcações são compostas por linhas verticais e horizontais que foram criadas a partir de cinzas de lareira ou pigmento de fuligem. Ötzi, no entanto, não estava tentando expressar seu verdadeiro eu com elas. Quando examinavam os ossos de Ötzi em detalhes, notaram que havia degeneração relacionada à idade ou à lesão nas áreas tatuadas de seu corpo. Isso fez os cientistas acreditarem que suas tatuagens podem ter sido relacionadas a tratamentos semelhantes à acupuntura para alívio de desconfortos. Isso também explica a distribuição tanto aleatória dessas marcas em seu corpo. Especialistas também acreditam que o fato de Ötzi ter tantas tatuagens significa que outros em sua cultura sabiam sobre tatuagens e que ele não foi a primeira pessoa a tê-las. Embora as tatuagens de Ötzi sejam consideradas terapêuticas, evidências de tatuagens figurativas, que são imagens de coisas reais como animais e assim por diante, também foram descobertas em 2 múmias egípcias de 5.000 anos. Essa descoberta, além de demonstrar evidências de tatuagens na África 1000 anos antes do que se acreditava, também tem a importância de mudar a crença de que apenas as mulheres egípcias têm tatuagens. No entanto, outras múmias com tatuagens foram recuperadas de pelo menos 49 sítios arqueológicos, incluindo locais na Groenlândia, Alasca e Filipinas, o que só sugere que as tatuas eram algo mundial. Mas apesar de todas essas evidências que mostram que a arte da tatuagem é antiga e universal, a data exata de quando e onde começou é desconhecida. Existem registros escritos que datam da Grécia do século V a.C., onde tatuagens eram usadas para marcar criminosos e inimigos, para que fosse mais fácil identificá-los se tentassem fugir. Romanos e persas também usaram tatuagens para os mesmos fins. Outras culturas, por outro lado, tinham diferentes usos em mente. Nas Filipinas, elas eram símbolos de identidade tribal, parentesco, bravura, beleza e status social ou riqueza. Acreditava-se que elas também tinham habilidades mágicas e eram feitas como talismãs protetores contra quaisquer forças sobrenaturais malignas. Consequentemente, acreditava-se que o processo de tatuagem era sagrado, logo, envolvia alguns rituais. Por exemplo,
Se um artista ou uma pessoa que estivesse prestes a fazer uma tatuagem espirrasse antes do início da tatuagem, isso era visto como um sinal de desaprovação pelos espíritos. Então, a sessão seria cancelada ou remarcada, e assim que uma tatuagem fosse terminada, uma celebração era geralmente realizada em sua homenagem. Quando se tratava do Antigo Egito, as tatuagens eram originalmente usadas para mostrar uma dedicação a uma divindade, e acreditava-se que elas transmitiam proteção divina. O que vale a pena mencionar aqui é o fato de que muitas das múmias tatuadas descobertas no Egito eram do sexo feminino. Uma delas passou a ser conhecida como Amonet, a sacerdotisa tatuada de Hathor, que tinha uma variedade de tatuagens em seu corpo. Quando foi descoberta pela primeira vez, os especialistas inicialmente acreditaram que, devido à localização de suas tatuagens, elas eram feitas como um tratamento médico para uma condição da parte inferior do corpo, ou eram simplesmente marcas de status mais baixo. Mas, nos últimos anos, um exame adicional revelou que ela era uma pessoa com alto status social. Então a teoria anterior estava errada. Essa descoberta levou alguns a acreditarem que suas tatuagens possivelmente funcionavam como proteção contra as dificuldades da gravidez e do parto. Agora vamos dar uma olhada na história do Japão com tatuagens. A tatuagem para fins espirituais e decorativos era comum no Japão e, na verdade, se estendeu até pelo menos 300 a.C. Alguns textos escritos também descrevem tatuagens e outras marcações corporais para indicar diferenças sociais entre os japoneses. No século XVII, no entanto, a maioria dos criminosos era tatuada como uma marca de punição. Em meados do século XIX, as tatuagens foram completamente proibidas, e aqueles que as tinham eram vistos como pessoas sem respeito, o que, por sua vez, criou uma subcultura de foras da lei que formou as raízes da Yakuza. Mas como começou o papel moderno e mais expressionista das tatuagens no mundo ocidental? James Cook foi um explorador e capitão britânico que ficou famoso por suas 3 viagens ao Pacífico Sul, que ocorreram entre 1768 e 1779. Durante uma dessas viagens, ele visitou as ilhas do Tahiti, onde foi apresentado a arte da tatuagem. Quando desceu na ilha, ficou surpreso e impressionado com os homens e mulheres muito tatuados, e quis registrá-los em seu diário de bordo. Então, para descrever essa arte corporal, ele usou o termo tattoo, depois de ouvir os locais usarem uma palavra que soava de maneira semelhante em relação às suas marcas. Antes disso, a tatuagem era simplesmente referida como cicatriz, pintura ou coloração. Muitos da tripulação de Cook retornaram à Inglaterra com tatuagens desta viagem, o que reiniciou uma tradição de tatuagem entre os marinheiros. Eles começaram a usar tatuagens como forma de registrar suas viagens. Por exemplo, eles fariam uma tatuagem de âncora se atravessassem o Oceano Atlântico com sucesso, ou uma de tartaruga com casco se atravessassem o Equador. Isso abriu o caminho para um novo conceito de tatuagem. No século XIX, embora as tatuagens ainda estivessem em grande parte associadas aos marinheiros, elas também se espalharam para a alta sociedade britânica. Durante a década de 1870, elas até se tornaram declarações de moda entre alguns membros das classes altas, assim como entre a realeza. Pessoas que tinham tatuagens entre a alta sociedade incluíam a mãe do primeiro-ministro britânico Winston Churchill, Lady Randolph Churchill, o príncipe de Gales, o futuro Eduardo VII, e seus filhos, assim como vários parentes da rainha Vitória. Havia até rumores de que ela mesma tinha uma tatuagem de um tigre lutando contra uma piton em uma área do corpo que poderia facilmente ser coberta com roupas por precaução. Tudo isso levou as tatuagens a se tornarem uma marca de riqueza no final da década de 1880. Em 1891, Samuel O'Reilly, que era um tatuador na cidade de Nova York, criou uma máquina de tatuagem. O design dessa máquina foi baseado em uma modificação da caneta elétrica de Thomas Edison, originalmente projetada para ajudar as empresas com a duplicação de documentos. Também foi mais ou menos nessa mesma época que as mulheres tatuadas começaram a surgir, principalmente nos circos para entreter as pessoas. Embora essa indústria tenha desacelerado, na década de 1920 mais mulheres começaram a fazer tatuagens como uma alternativa econômica à maquiagem, já que os produtos eram muito caros na época. Em 1939, Mildred Hall se tornou a primeira mulher a abrir o seu próprio estúdio de tatuagens em Nova York. Foi nessa época que os Estados Unidos introduziram números de previdência social, equivalente ao CPF, e muitos cidadãos o tatuaram no corpo para ajudar a lembrar do número. No entanto, apesar de tudo isso, as tatuagens decorativas continuaram a ser desprezadas.
Se você fizesse uma tatuagem durante os anos 50 ou 60, ainda seria visto como um rebelde ou um criminoso pela maioria das pessoas. Em 1961, o Departamento de Saúde da cidade de Nova York proibiu as tatuagens porque as via como uma causa de propagação de doenças. A proibição valeu até 1997. Hoje, as tatuagens são tão comuns que até brinquedos as têm. Portanto, não há proibição, nenhum estigma, nenhuma restrição de estilo ou cor e nada que o impeça de fazer a tatuagem dos seus sonhos. Talvez, exceto sua mãe. Descobrir lugares escondidos em nosso planeta é extremamente emocionante. Hoje, vou levar você em uma viagem da qual não vai se esquecer tão cedo. Mas vista-se, vai ficar muito frio por aqui. Você pega um avião e aterrissa na ilha coberta de gelo da Groenlândia. Uma vista inacreditável da aurora boreal, também conhecida como aurora polar, veio saudar você. Você não acredita no que está vendo. Seu guia diz quão raro é esse fenômeno. Normalmente, as pessoas passam dias tentando visualizá-lo. Você se sente com sorte e aproveita o tempo para apreciar essas belas luzes esverdeadas dançantes. Está feliz por ter trazido a câmera, não está? Entre cliques, você descobre que a aurora boreal é o resultado de alguns eventos bastante difíceis. Esse show de luzes espetacular ocorre quando partículas de alta energia do Sol batem na atmosfera superior da Terra. No segundo dia, você continua a explorar o local por via aérea. Isso pode não ser uma surpresa, mas a Groenlândia é uma das maiores ilhas do mundo. Desta vez, a bordo de um helicóptero, você pode ver a paisagem infinitamente gelada. Caso esteja curioso, agora você está voando sobre 1,7 milhão de quilômetros quadrados de gelo espesso. O que é aquilo lá embaixo? Parece uma família de ursos polares. Você não quer chegar muito perto, é claro. As condições na Groenlândia podem ser muito difíceis para as pessoas viverem lá, mas algumas espécies de animais se dão muito bem nessa terra gelada. Ali são renas, lobos e raposas árticas. A caminho da Groenlândia, você provavelmente fez uma parada em Copenhague. A Dinamarca é um dos poucos países com voos comerciais para a Groenlândia. Você não sabia disso antes, mas descobre que a ilha é, na verdade, parte do Reino da Dinamarca. No mapa, ela fica entre os oceanos Ártico e Atlântico. Você tem sorte de ter um piloto local que lhe conta os segredos escondidos nesse cenário. Sob essa superfície branca de 3,2 km de espessura, há um mundo totalmente diferente. Um mundo cheio de canyons, crateras esculpidas por meteoros e fósseis de plantas milenárias. Você está muito animado para visitar tudo isso, mas claro, terá que usar sua imaginação, pois tudo está escondido sob o gelo. Acredite ou não, quase 80% da superfície da ilha está coberta por ele. A primeira parada do seu passeio é o Grand Canyon da Groenlândia. Seu desembarque não é muito longe dali, em algum lugar na parte norte da ilha. Você deve saber que os canyons são vales profundos e estreitos com lados íngremes. Mas aposto que não sabia que a palavra canyon, na verdade, vem da palavra espanhol canho, que significa oco ou tubo, com seu aumentativo canhão. Esse Grand Canyon tem algumas semelhanças com o dos Estados Unidos. Em primeiro lugar, em tamanho. Tem pelo menos 750 km de comprimento e até 800 metros de profundidade em alguns lugares. Há um verdadeiro vale subglacial lá embaixo. E se você está se perguntando como isso aconteceu, bem, o desfiladeiro provavelmente foi formado por um rio que corria pela Groenlândia antes que o gelo tomasse conta de tudo. É isso mesmo, a Groenlândia nem sempre foi coberta de gelo, já foi verde, sem brincadeira. Muitos outros lugares gelados da Terra, como a Antártida, já foram cobertos de vegetação. Os cientistas descobriram que no passado a Groenlândia era praticamente livre de gelo. Com a ajuda de radares aéreos, eles fizeram descobertas incríveis. A propósito, o gelo é invisível para a tecnologia de radar. Se você tem dificuldade em acreditar, tente colocar um cubo de gelo dentro do seu micro-ondas. Ele não derrete nem aquece. Uma descoberta recente de plantas fossilizadas permitiu aos pesquisadores estimar que a Groenlândia costumava ser muito mais quente do que se poderia imaginar. Uma pesquisa de 2021, realizada pela Universidade de Vermont, encontrou fósseis de galhos e folhas, o que deixou os pesquisadores boquiabertos. Eles esperavam descobrir areia e rochas na camada mais profunda de gelo, mas em vez disso, encontraram uma prova de que ali existia uma rica flora. A julgar pelo que você vê da paisagem, é difícil acreditar que as florestas já cresceram ali. Hoje, você encontrará alguma vegetação de tundra na parte costeira da ilha, e é praticamente isso. Mas, conforme o material genético encontrado nessas plantas fossilizadas, os pesquisadores acreditam que a ilha costumava ser muito mais verde.
É muito provável que existiram florestas cheias de insetos com borboletas e besouros voando por ali. E a temperatura média na ilha variava de 10 graus no verão a menos 17 no inverno. A operação Ice Bridge da NASA sobrevoou a Groenlândia mais de 100 vezes. Isso permitiu que os pesquisadores criassem mapas 3D da ilha e descobrissem a idade de cada camada do manto de gelo da Groenlândia. As camadas de gelo podem ajudar a responder a muitas questões científicas à medida que se formam ao longo de milhares de anos. São camadas de neve em cima de mais neve. A neve é compactada em gelo, que por sua vez cria o que chamamos de manto de gelo. Lembra daqueles fósseis de que estávamos falando? Acredita-se que sejam do período Eemiano, que foi de 130 mil a 115 mil anos atrás. De acordo com as imagens 3D inovadoras da NASA, foi possível identificar 3 períodos climáticos distintos na camada de gelo. A camada superior é bastante plana e uniforme. Se você decidir cavar mais fundo, encontrará a camada formada durante a última idade do gelo. É mais complexa e robusta. O gelo lá é mais escuro do que o que você vê na superfície. Se você deixar sua mente viajar, poderá imaginar como era essa parte do mundo quando os mamutes vagavam por aí. Se você continuasse cavando, acabaria encontrando restos de gelo do período Eemiano de que lhe falei. Mas os canyons não são a única coisa incomum encontrada sob o gelo. Se você pudesse dar uma espiada embaixo de todas essas camadas de neve, veria uma impressionante cordilheira e também fiordes profundos. Em 2017, os cientistas criaram um mapa que mostrava como era a Groenlândia sem todo aquele gelo. Havia uma depressão em forma de tigela no meio da enorme ilha. Essa depressão possivelmente era um lago. Ao seu redor havia um círculo de cordilheiras costeiras. Esse cenário provavelmente se assemelhava às paisagens da Patagônia moderna. Grandes montanhas com cumes nevados cercando lagos cristalinos. Esse antigo lago na Groenlândia é uma maravilha por si só. Imagine um poço do tamanho de Rhode Island e Delaware juntos. Acredita-se que o lago tenha coberto mais de 7.000 km² e no passado era alimentado por pelo menos 18 córregos diferentes. Essas águas azuis e cristalinas eram certamente muito convidativas. E congelantes, é claro. Mas se você insistir em nadar, eu diria, tome cuidado. A profundidade da água pode chegar a 243 metros em alguns lugares. No terceiro dia de sua aventura, você descobre um verdadeiro parque aquático sob o gelo. Enquanto está caminhando pela ilha, seu guia diz para você ficar atento às rachaduras na superfície. Essas rachaduras são responsáveis pelo moderno Aqua Lounge acontecendo lá embaixo. A água do degelo e da chuva escorrem pelas rachaduras do gelo até os leitos dos rios, formando uma paisagem de lagos e riachos cheios de água cristalina. Os pesquisadores estimam que existam cerca de 60 pequenos lagos sob o gelo. E sim, são lagos de verdade. Talvez uma das características ocultas mais impressionantes desta ilha seja uma cratera de meteoro. Sob a geleira Hiawatha, você pode encontrar uma cratera de impacto de 30 km de largura, grande o suficiente para engolir a cidade de Washington. Aparentemente, um asteroide de ferro de cerca de 1,5 km atingiu a atmosfera da Terra nos últimos 100 mil anos e escolheu a Groenlândia como seu ponto de pouso. Se alguém estivesse por perto para ver, teria testemunhado um verdadeiro show, uma bola de fogo branca brilhante cortando o céu. Os cientistas especulam que, se o asteroide pousasse em uma camada de gelo, certamente iria evaporar, transformando-se em água e pedra. Alguém parado a centenas de quilômetros do local do impacto teria ouvido um trovão ensurdecedor e experimentado ventos com força de um furacão. Na verdade, isso faz sentido. A velocidade aproximada dos meteoros que entram na atmosfera da Terra é de 72.400 km por hora. Só para comparar, isso é 2,5 vezes a velocidade de uma nave espacial. Não teria como escapar de fazer um barulhão e de deixar uma enorme cratera no chão. Estamos na Sibéria. Está tão frio aqui que rajadas de vento congelantes estão queimando seu rosto. Toda aquela neve branca parece estar cegando você. Este lugar se assemelha à Antártica por causa do pergelissolo. Recentemente, um grupo de cientistas pesquisou um dos rios locais. Com a ajuda de uma plataforma de perfuração, extraíram várias amostras de solo congelado. Os cientistas ficaram chocados ao encontrar criaturas vivas dentro do gelo. Mais tarde, em laboratório, se percebeu que as criaturas eram organismos microscópicos multicelulares, conhecidos como Rotíferos bideloídeos. Essas criaturas pareciam pequenos vermes. Os cientistas sabiam que esses vermes poderiam viver em condições congeladas por até 10 anos. Mas a idade dos rotíferos encontrados no gelo foi de cerca de 24 mil anos. E depois de descongelar, eles começaram a se reproduzir.
como se estivessem dormindo há apenas algumas horas, não há milhares de anos. Análises adicionais mostraram que esses organismos podem permanecer congelados por centenas de milhares de anos. Os rotíferos podem ter vivido durante a era em que o ser humano ainda não tinha inventado a roda. E este não é o único superpoder deles. Os rotíferos bideloídeos estão entre os animais mais radioativamente resistentes na Terra. Eles podem sobreviver em lugares onde não há oxigênio e água. Também podem permanecer vivos em áreas com alta acidez e podem viver sem comida e água por um longo tempo. Por sinal, essas não são as únicas criaturas conhecidas por viver milhares de anos. Tipos particulares de musgo e alguns micro-organismos também são quase imortais. Os nematódios são algumas das variedades de vermes com maior capacidade de adaptação. Imagine a Torre Eiffel, de pé e orgulhosa. E agora, vamos torná-la 10 vezes mais alta e colocá-la no subsolo. Exatamente a essa profundidade, muitos milhares de metros abaixo da superfície, os cientistas descobriram essas criaturas, sem luz solar e quase nenhum ar. E como está muito perto do núcleo da Terra do que da superfície do nosso planeta, a temperatura aqui é maior do que no meio do deserto mais quente. Milhões de toneladas de solo acima criam uma pressão insana, mas tudo isso não conseguiu impedir que a vida se desenvolvesse aqui. Quando os nematódios ficam sem ar, comida ou quando a temperatura se torna muito alta, eles entram em um estado único de êxtase ou hibernação profunda. Neste modo, o metabolismo destes vermes diminui e quase todos os processos em seu corpo param. Essas criaturas podem dormir por muito tempo e só acordar quando o ambiente se tornar mais favorável. A propósito, você não precisa ir tão fundo no subsolo para encontrar essas criaturas. Nematódios são encontrados em todo o mundo. Eles podem viver em fontes termais, desertos, no alto das montanhas, entre os gelos ásperos da Antártica ou dentro de animais e humanos. Nossas próximas criaturas resistentes são os tardígrados, também conhecidos como ursos d'água. Estes são invertebrados microscópicos de 8 patas intimamente relacionados aos artrópodes. É impossível vê-los sem ajuda. Mas um microscópio convencional permitirá que você veja esses seres em detalhes. Eles parecem minúsculos ursos, por isso são chamados de ursos d'água. Eles precisam de uma fina camada de água ao redor do corpo o tempo todo. É necessário evitar a desidratação. Tardígrados foram encontrados em todos os tipos de ambientes, das profundezas dos oceanos às dunas de areia. Eles são incrivelmente resistentes graças à sua estrutura orgânica única. Sim, eles parecem macios, mas seu corpo é coberto com uma cutícula dura. Este revestimento se assemelha aos exoesqueletos de gafanhotos, louva-a-Deus e muitos outros insetos. Ursos d'água perdem sua antiga camada de cutícula quando precisam crescer. Cada uma de suas 8 patas tem de 4 a 6 garras, o que os ajuda a se agarrar a qualquer superfície. Esses ursos podem sobreviver a uma temperatura quase 3 vezes mais fria que a temperatura no gelo da Antártica. O calor também não os prejudica. Eles provaram ser capazes de sobreviver à temperatura que faz a água ferver. Além disso, os ursos d'água não têm medo de radiação nem de alta pressão. Nas profundezas do oceano, a pressão pode destruir as ligas de metais mais fortes. Mas essas criaturas podem suportar pressões 6 vezes maiores. Mas o mais legal é que podem viver no vácuo do espaço. Nosso planeta tem um campo magnético. Este é um escudo que nos protege da radiação solar. Os tardígrados não precisam dessa proteção. Eles podem entrar em órbita próxima à Terra e voltar ilesos. Tudo graças a uma proteína que protege seu DNA da radiação ionizante. Com outros organismos imortais, os ursos d'água podem entrar em um estado de criptobiose. Os tardígrados puxam a cabeça e as pernas para dentro do próprio corpo e adormecem. Se as condições ao redor sugerirem congelamento, falta de água ou de oxigênio, eles permanecerão nesta forma de barril até que a situação melhore. Então, esses são organismos tão pequenos que só podem ser vistos através de um microscópio. Mas que tal algo maior? Conheça o diabólico besouro de ferro. Eles vivem no sudoeste dos Estados Unidos e no México. Esses insetos não podem sobreviver a altas temperaturas, viver sem oxigênio ou em condições de aumento da radiação. Mas o seu exoesqueleto é tão resistente que só pode ser perfurado com uma broca ou martelo. Esse exoesqueleto é durável e feito de uma substância especial, quitina. Também pode ser encontrado nos exoesqueletos de caranguejos ou camarões. E ainda assim, a quitina do diabólico besouro de ferro é tão durável que permite que essa criatura suporte o impacto de um carro se movendo em alta velocidade. Em tempos de perigo, eles podem esconder suas antenas e patas fortes em partes especiais do exoesqueleto. Outros animais
não podem morder essa armadura, então cospem o besouro e saem para procurar almoço em outro lugar. Assim que o perigo desaparece, o inseto estende as patas novamente e segue a vida. Além disso, a armadura salva os besouros da desidratação, o que é muito útil em áreas quentes do México e sudoeste dos Estados Unidos. Dentro do exoesqueleto, eles podem armazenar umidade. Em outras palavras, esses insetos podem absorver água sempre que a encontrarem e transportar esse líquido dentro de si mesmos. As próximas criaturas são incrivelmente frágeis, mas elas sabem como sobreviver em lugares onde quase nenhum outro animal pode viver. Vamos para o sudoeste da Romênia, perto do Mar Negro. Aqui, em uma planície larga e desolada, você pode notar um poço. Esta é uma mina que leva ao subsolo profundo. O ar na superfície do nosso planeta geralmente contém cerca de 20% de oxigênio, mas na mina são apenas 10%. Dentro da caverna, o ar também tem um conteúdo elevado de sulfeto de hidrogênio e dióxido de carbono. As pessoas não conseguem respirar lá sem um tanque de oxigênio. Provavelmente podemos dizer que a água e o ar lá estão envenenados. Quase nenhum animal seria capaz de sobreviver nessas condições. Ainda assim, 48 espécies de organismos vivos foram encontradas nesta caverna. 33 delas são espécies recém-descobertas. E não são apenas micróbios ou bactérias que não podem ser vistos sem um microscópio. Algo maior mora aqui. Estranhos caracóis brancos rastejam pelas paredes das minas. Camarões transparentes e um monte de sanguessugas desconhecidas nadam na água. Centopeias brancas com antenas enormes e aranhas brancas assustadoras correm pelo chão. E todos eles crescem aqui há quase 5 milhões de anos. Você pode notar um escorpião aquático e outra espécie não identificada deste animal. Não se parece com seus parentes que vivem em areias quentes ou florestas tropicais. Nenhuma criatura viva aqui parece normal. Todos os animais são brancos ou transparentes. Eles não têm olhos, mas estão equipados com patas longas e antenas que os ajudam a navegar neste espaço escuro. Quanto mais fundo você entra na caverna, menos oxigênio o ar contém. Mas o número de organismos vivos aumenta. O ar é preenchido com metano e dióxido de carbono. Todos os habitantes desta caverna nunca viram a luz do sol e nunca saíram das trevas. Parece impossível sobreviver em condições em que as plantas não produzem oxigênio. A resposta para a questão de sua sobrevivência está escondida em um pequeno lago. A superfície da água é coberta com uma espuma estranha. Se você olhar de perto, poderá ver que essa substância branca está viva. Assemelha-se a papel molhado macio, que é fácil de rasgar. Essa coisa é, na verdade, bilhões de organismos vivos, bactérias chamadas autótrofas. Há muito mais dióxido de carbono na caverna do que lá fora, e essas bactérias, como as plantas, o absorvem. Mas elas não fazem isso com a ajuda da fotossíntese, o que significa que não precisam de luz solar. Elas usam água para a quimiossíntese. O que essas bactérias secretam é alimento para outras bactérias. E essas outras bactérias são alimento para criaturas maiores. Um ciclo alimentar que você não consegue encontrar em nenhum outro lugar do planeta. Em um parque canadense congelado, bem escondido sob camadas espessas de gelo, alguns cientistas descobriram um esqueleto bizarro que chamaram de dragão congelado. O esqueleto estava ali sob o gelo havia milhares de anos. Os especialistas levaram décadas para descobrir qual era a espécie desse estranho fóssil. E foi identificada como um novo gênero de pterossauro, que era um réptil gigante e voador com uma envergadura de asas de mais de 5 metros. A cabeça era 3,5 vezes maior que o corpo. Os pterossauros viveram 76 milhões de anos atrás, sobrevoando os demais dinossauros. Os cientistas os descreveram como os maiores, mais cruéis e mais bizarros animais que voam. O novo gênero foi chamado de Cryodracon boreas, cuja tradução é dragão congelado dos ventos do norte. Em 2013, um jovem montanhista estava escalando uma das montanhas mais altas da Europa Ocidental, o Mont Blanc. Ele viu uma caixa estranha de metal saindo da neve. O cara fez um esforço danado para abri-la e viu que ela estava cheia de rubis, esmeraldas e safiras. E entregou o tesouro imediatamente para as autoridades. No fim das contas, descobriu-se que a caixa provavelmente pertencia a um passageiro de um dos 2 voos da Índia que se chocou contra a montanha mais de 50 anos atrás. O conteúdo foi avaliado em mais de $200 mil e as autoridades ainda estão à procura do herdeiro dessa pequena arca do tesouro. No noroeste da Sibéria, em 2007, um criador de renas estava passeando com seus filhos ao ar livre quando viu uma coisa estranha no gelo. O homem percebeu que era um filhote de mamute,
e ligou imediatamente para o museu local. A criatura foi chamada de Liuba e considerada a múmia de mamute mais preservada do mundo no momento da descoberta. Liuba ficou sob o gelo durante 41.800 anos e tinha entre 30 e 35 dias. Da tromba até a cauda, tem quase o mesmo tamanho de um filhote grande. Se você quiser ver esse animal de perto, saiba que a Liuba fica em exposição em vários museus do mundo todo. No continente gélido da Antártica, coberto por camadas de gelo e neve, está o Monte Erebo, um vulcão congelado. Ele foi descoberto no meio de uma erupção em 1841 por exploradores em uma expedição. O vulcão tem mais de 3.600 metros de altura e continua ativo há 1.300.000 anos. Nas profundezas desse vulcão, bem no meio dele, tem uma cratera com grandes volumes de lava derretida. Há explosões ocasionais, então considera-se que ele ainda está em erupção contínua. Porém, essas erupções não preocupam, pois geralmente são bem pequeninas. Lá atrás, em 1991, 2 escaladores estavam viajando pelos Alpes italianos quando se depararam com um corpo. Eles acharam que era de algum escalador que havia se perdido recentemente. A dupla voltou correndo para a base da montanha para avisar sobre o infeliz achado. Assim que todos os restos foram recuperados, ficou claro que o corpo não era nem um pouco recente. Os cientistas determinaram que o Homem do Gelo tinha mais de 5.000 anos e foi chamado de Otzi. Os cientistas nunca haviam visto nada parecido, pois o corpo estava muito bem preservado. Durante anos, Otzi foi estudado pelos cientistas que descobriram que nossos ancestrais têm muito mais coisas em comum conosco do que imaginávamos. Seu corpo estava coberto por pinturas. Pesquisas feitas no conteúdo de seu estômago revelaram que sua última refeição foi uma carne seca e curada, parecida com o bacon que comemos hoje. O Homem do Gelo tem pelo menos 19 parentes vivos hoje, em alguma parte da Europa Central. Os cientistas estavam pesquisando tocas de esquilos antigos na Sibéria quando encontraram uma coisa interessante. Um dos bichinhos tinha escondido sementes preciosas bem lá no fundo do solo. Elas ficaram encapsuladas no gelo por 32.000 anos. As sementes eram da flor Silene stenophila, que havia sido extinta há muito tempo. O incrível é que os cientistas conseguiram recuperar o tecido da planta de dentro das sementes, formando uma plantação de flores. Desde então, reintroduziram a flor extinta a seus habitats naturais mundo afora. Em 1930, uma equipe de cientistas noruegueses navegava pelo Oceano Ártico, conduzindo uma pesquisa sobre os mares e geleiras. Eles chegaram à Ilha Branca, um território perigoso e congelado em que nenhum humano havia pisado antes. Pelo menos, era o que se pensava na época. Os pesquisadores ficaram em choque ao descobrir a ponta de um pequeno barco saindo da neve. Dentro do barco, encontraram equipamentos científicos e vários itens pessoais congelados, inclusive uma jaqueta bordada com S.A. André. Eles haviam descoberto os destroços da famosa expedição polar da S.A. André. Em 1897, exploradores suecos comandados por André tentaram viajar para o Polo Norte usando um balão de hidrogênio. Desde então, ninguém ouviu mais falar sobre eles. As pessoas só descobriram o que aconteceu quando o barco foi encontrado 33 anos depois. Tudo indica que o balão bateu na Ilha Branca apenas 2 dias depois de partir da Suécia. Os exploradores viajaram perto da ilha em um barco improvisado, mas não conseguiram ir além. O mamute lanoso mais bem preservado encontrado até agora foi descoberto em uma região de Pergelissolo, na Sibéria, em 2010. Os cientistas o chamaram de Yucca, em homenagem ao pequeno vilarejo que fica perto de onde o animal foi descoberto. Ele passou 39.000 anos congelado e acredita-se que tinha entre 6 e 8 anos de idade. Por estar tão bem preservado, vem sendo estudado por anos e está fornecendo novas informações sobre os mamutes. Em 2019, os cientistas anunciaram que conseguiram ativar células tiradas do tecido de Yucca. Isso significa que um dia, talvez, poderemos ver mamutes lanosos habitando a Terra novamente. Olhando as imagens e vídeos da Antártica, o continente parece ser congelante, coberto por neve, além de ser plano, exceto por alguns montes pequenos. Os cientistas acreditavam nisso também, quando foram estudar as montanhas Gemburtsev,
No começo dos anos 2000, ficaram chocados ao descobrir que os pequenos montes de rocha eram, na verdade, o pico de uma cordilheira gigante que estava sob mais de 1.000 metros de neve. Usando a tecnologia de radar, descobriram que as montanhas têm cerca de 3.000 metros de altura e uma extensão de 1.200 quilômetros. Ou seja, são do mesmo tamanho dos Alpes europeus, só que escondidas sob toneladas de gelo e neve. Em uma mina de ouro na Sibéria, um empresário estava examinando um rio próximo quando viu uma coisa interessante no gelo. Era um pequeno rinoceronte lanudo que mais tarde foi batizado de Sasha. Essa espécie estava extinta havia 15.000 anos. Acredita-se que Sasha pode ter ficado congelado por até 39.000 anos. Ele é muito especial, pois é o único rinoceronte lanudo de corpo inteiro já descoberto. As geleiras ao redor da cidade de Pelo, no norte da Itália, começaram a derreter. Artefatos de décadas e até séculos atrás foram descobertos sob o gelo. Pertences pessoais de soldados foram encontrados, como diários, fotografias e até cartas de amor. Os historiadores até conseguiram tirar uma cabine inteira que estava preservada sob o gelo. Ela estava cheia de capacetes e roupas feitos de metal pesado. Em 1845, John Franklin embarcou em uma expedição para o Polo Norte. A tripulação viajou em 2 navios, o HMS Erebus e o ironicamente chamado de HMS Terror. A expedição acabou em desastre e as 2 embarcações se perderam nas águas geladas. Em 2016, o HMS Terror foi descoberto por uma equipe de pesquisadores. Apesar de ter ficado perdido por 170 anos, as águas congelantes o mantiveram em condições perfeitas. Os cientistas descreveram a embarcação como congelada no tempo. Os pratos e copos ainda estavam nas prateleiras, as camas e mesas estavam em ordem. E até as bagagens dos passageiros pareciam preservadas. O HMS Erebus também foi descoberto ali perto, mas por causa das mudanças de temperatura da água, ele não estava em boas condições. O gelo glacial que rodeia uma passagem usada pelos vikings entre montanhas na Noruega escondia centenas de artefatos antigos. Um deles era uma caixa de madeira soldada. Os pesquisadores não conseguiam conter a ansiedade em abri-la. Eles achavam que ela estaria cheia de tesouros vikings ou artefatos que nos dariam mais informações sobre aquela antiga sociedade. Mas dentro dela só havia uma vela antiga feita de cera de abelha. E parece que essa caixa não era tão antiga quanto se pensava. Analisando a vela, descobriu-se que é do século XVII. A Era dos Vikings tinha acabado antes, no século XI. A caixa provavelmente era de um fazendeiro que a enviou por navio de sua fazenda de verão para a de inverno, para iluminar as noites compridas e frias.